Olá, eu me chamo Annelise, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga também. Tenho uma página do Oitepac, que fala muito sobre o transtorno do processamento auditivo central. Devido à minha filha ter esse diagnóstico, tem também o TDAH, tem também o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Por conta desses transtornos que ela teve, eu resolvi fazer a página no Oitepac. E tenho falado muito lá sobre algumas questões, tenho colaborado muito com muitos pais, muitas mães, né, com os meus comentários, com os meus posts. E resolvi fazer esse específico sobre provas adaptadas. É um tópico muito importante que traz um pouco de ansiedade e anseios aí por parte dos pais com relação a esse documento das escolas. Também tem algumas professoras que me procuram para tentar entender como elaborar essas provas. Então eu juntei um acervo de provas aqui que para mostrar para vocês que tem alguns apontamentos positivos, alguns apontamentos negativos, mas que é importante estar mostrando, né, para vocês entenderem como seria esse contexto, né, como que seria essa formação, essa elaboração dessa prova adaptada, né, vou trazer algumas dicas muito importantes e assim como eu prometi para vocês, né, lá no Oitepac, lá no Instagram. E peço para que vocês que estão vendo esse vídeo também curtam e compartilhem, porque o objetivo é alcançar mais pessoas, mais profissionais da área, não só da educação, mas também neuropsicólogos, psicólogas, psicopedagogas, né, fonos também. Muita gente ainda não conhece o transtorno do PAC e não reconhece a necessidade que as crianças têm de ter uma prova adaptada. Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar com essa prova de inglês e vou explicar o porquê. E gostaria que, antes de ouvir meus comentários, que vocês dessem uma pausa no vídeo, dessem uma olhada nas provas e tentem perceber com o seu olhar de mãe, de pai, ou até você de professora que está me assistindo, o que você está achando que tem de positivo ou de negativo na prova. Depois você ouve meu comentário e vê se, né, veio de encontro com o que você tinha imaginado, tá bom? Bom, essa prova de inglês, ela tá muito bacana. Por quê? Primeiramente, eu quero abordar um assunto. Numa prova de inglês, espanhol, enfim, alemão, francês, cada escola tem aí suas línguas, né, estrangeiras, essas disciplinas. A gente tem que pensar que a criança já tem muito desafio em ter que traduzir as palavras, no caso aqui, para o inglês, né? É desafiador, porque a gente tem o pensamento no português, claro. Então, a gente sempre pensa no português e tem que fazer a tradução para o inglês, certo? Essa prova, o que está chamando bastante minha atenção? Que eu estou dizendo que ela está muito top. Que as questões dela, as consignas, né, as perguntas da prova, estão já traduzidas para o português. Então, quando a criança pega essa prova e ela já lê no português o que precisa ser feito, ela já vai para o exercício mais tranquila, mais segura, né? Não causa aquela ansiedade, aquele desequilíbrio, aquela coisa de já ter que começar a traduzir a questão e já dá aquela ansiedade, aí já vai para a questão, já fala, meu Deus, o que eu tenho que pôr aqui? Isso já gera, né, uma angústia, uma agonia na criança. Então, a questão traduzida é muito bacana, mas Anne, a prova é de inglês, mas a prova é de espanhol, e daí? O desafio da tradução das palavras vai vir depois, vai vir na hora que ela tiver que responder, ela vai entrar em contato com o inglês, claro, né? Mas esse primeiro tópico, assim, já de estar com questão traduzida, gente, já passa tanta tranquilidade para a criança que vocês nem imaginam, de verdade, né? Ela já saber que olhar para baixo e ver ali um monte de alternativas, por exemplo, e sem nem ter entendido o que se pede naquela alternativa, se é para escrever a correta ou a incorreta, se é para pôr falso ou verdadeiro, se é para completar com o quê, pronto. Ali ela já, se ela sabe um pouquinho de inglês, ela já ali já trava, né? Então, ir para o exercício já sabendo o que ele está pedindo, traz muita segurança.
E essa prova tem isso, que eu achei muito legal. Então, essa primeira página que a gente vê, além disso, tem o banco de palavras, né, que a professora colocou ali as palavras que ela deveria usar abaixo das imagens. Tem as imagens também como apoio, certo? E tá com um espaçamento super legal, super adequado, tá vendo? Então ela fala, observe os símbolos que representam as disciplinas escolares e escreva o nome de cada uma, utilize as palavras que estão na caixa. Ah, mas Anne, essa lição fica, essa atividade fica muito fácil, porque as respostas já estão aí. Sim, as respostas estão. Só que se a criança não sabe o que significa, não sabe usá-las, não adianta estar. Você concorda? Então a gente tem que tirar um pouco esse preconceito de que a resposta já está ali. Tudo bem que a resposta já está ali, mas se ela não sabe o que significa match, ela não sabe onde vai pôr. Se ela não sabe o que significa science, se ela não sabe o que significa English, ela vai colocar na posição errada, concorda? Então, de primeira, essa daqui já tá muito bacana. Na próxima página da prova de inglês ainda, a gente segue vendo que a professora fez, acho que o meu curso do TEPAC, com certeza, e sabe muito bem elaborar a prova dela de inglês, né? Porque lá no curso eu ensino, tá? Bom, ela segue usando o padrão de traduzir as questões, tá? Ela faz complete a frase e sinaliza no final da frase o que ela quer que seja completa, né? De que forma que seja preenchida essa frase, né? Põe 4 questões, mas até aí tudo bem, porque é complete a frase. Poderia até colocar 5, em vez de ABCD, por ABCDE. Não tem problema, porque é complete a frase. O que eu defendo lá no meu curso? Que na múltipla escolha sejam colocadas 3 alternativas no máximo. E aí, na questão 4 e 5, ela coloca 3 alternativas. Olha que legal. É isso mesmo, gente. Por quê? 3 alternativas é o suficiente para a criança ler e guardar essa informação, né, que é uma informação breve que ela precisa guardar na memória, né, de curto prazo e conseguir responder. Uma quarta frase ou até uma quinta frase aí já desestabilizaria essa criança com certeza na questão da memória. Ela lendo a quarta frase, ela já ia esquecer do que ela leu na primeira, e ela lendo a quinta frase, ela já esqueceu mais ainda a primeira, a segunda e a terceira, né, questão que já se passou. Por isso que eu defendo muito ter 3 alternativas somente, porque é o suficiente para a memória de curto prazo guardar, interpretar e já fechar e já arrematar aquela questão e já marcar, né, a correta ou a incorreta, enfim, que isso eu vou falar também um pouco mais para frente. Então, super legal ter 3 alternativas na questão 4 e 5 e tudo bem ter 4 alternativas na questão 2 e 3 porque era complete a frase. Nessa outra prova de inglês, a mesma coisa. A Pro colocou imagem, colocou banco de palavras. Olha aí para vocês verem. O banco de palavras colocou a questão traduzida. O banco de palavras vem com as palavras em inglês e que se a criança não souber o que significa, ela não vai saber onde escrever, tá? Não vai relacionar com a imagem certa. Então, por isso que eu digo, não fica fácil porque tá explícito na prova. Tá explícito, porém precisa do aprendizado, precisa colocar em jogo o que a criança sabe, né? Ela precisa mostrar o que ela sabe. No caso aí, a criança acertou todas as questões, mas poderia muito bem ter invertido caso não soubesse a resposta adequada. Seguimos com a prova de inglês, com o mesmo padrão utilizado pela professora, que a professora que elaborou a prova é a mesma da prova anterior. Questão traduzida e muito interessante o formato que ela trouxe dessa questão. Por quê? Na consigna está pedindo para assinalar a alternativa correta, mas a criança acabou também colocando no complete ali, né, na frase, não era necessário. Eu até ia falar sobre isso, que quando tem espaço suficiente para a criança escrever, dá essa vontade, lógico, dela completar a frase, porém ela poderia ter corrido o risco de copiar a frase errada, assinalado a certa e copiado talvez a errada. Enfim, ia ficar até difícil para a professora corrigir, tá?
Mas, ok, deu tudo certo, preencheu certo, né? Assinalou certo e preencheu certo. É o mesmo princípio que o de banco de palavras, só que em vez de colocar só algumas palavras, né, naquele retângulo para a criança utilizar, ela colocou algumas alternativas de frase mesmo, para né, completar ali a questão, com apoio de imagens, e foi muito legal. E aqui a gente fala, eu bato novamente naquela tecla de que, mas a resposta já está explícita aqui na folha. Está explícita, mas se a criança não souber a tradução, não souber qual é a correta para utilizar, e utilizar a resposta errada, né? E assinalar a resposta errada. E no caso, a gente vê que ela não chutou nem nada, porque ela acertou as três, né? Então tem um conhecimento, está mostrando o quanto ela sabe nessa prova, né? Com exercício nesse formato. Essa aqui também foi uma ideia muito bacana que a professora teve de representar com símbolos. Ela explicou na questão o que ela queria, né? Ela falou: observe os símbolos que correspondem às palavras que indicam a frequência de ações rotineiras, complete com os verbos e os advérbios nas frases abaixo. Siga o exemplo. Ela já deu até um exemplo que também é muito bacana numa situação de prova, não só estrangeira, mas também provas de matemática, de português. Dá muito para fazer essa questão de usar o exemplo. Traz muita segurança e apoio para a criança. Mas ela usou esses símbolos. Então, o movimento do olhar para o símbolo e de olhar para a questão, de olhar para o símbolo, de olhar para a questão, se perde um pouco. Eles acabam se perdendo, até porque os símbolos são bem parecidinhos e só a quantidade que muda. Tanto que teve um erro aí na prova, né? Tem que tomar cuidado com essa questão de símbolo e essa questão do olhar da criança, que nem a cópia da lousa. Criança para copiar da lousa é super difícil, é um movimento muito difícil para a criança de olhar para a lousa e vir para o caderno, achar onde ela parou, né, a escrita, e olhar para a lousa de novo e localizar onde foi que ela parou na lousa e depois voltar para o caderno. Eu já fiz até um post sobre isso lá no meu Instagram, dá uma olhadinha depois, o quanto esse movimento é complicado para as crianças, inclusive para as que têm o transtorno e tem a questão de atenção, de desvio de atenção, né? A questão com a memória de curto prazo. E é um pouco acontece isso nesse exercício, eu percebo. De trazer lá o olhar para as carinhas, né? Qual que representa, e trazer para baixo para escrever a resposta. Por isso acabou trazendo aí um certo errinho, com certeza, mas a gente vê que essa criança até sabia muito sobre esse assunto, tá? E por último, ela vem com complete a frase, que eu não defendo a situação, não acho que tem que ter só três alternativas, no complete a frase pode colocar mais sim, né? E tem a ver com a questão de cima, né? É uma questão só, na verdade. Então ela completa a frase, ela olha símbolo, só achei isso, que a questão do símbolo ficou um pouco confuso por serem muito parecidos, só mudar na quantidade. Eu evitaria uma questão nesse formato. Mas foi bem interessante, bem criativa essa questão, tá? E aqui, lá em cima no topo, ela não traduziu. Mas tudo bem, porque depois ela, na questão 4, 5 e 6, ela colocou sim a tradução, né? Ela escreveu em português. O texto está breve, está bacana. O que que essa professora fez? Ela grifou as partes principais desse texto para a criança. Show! Grifou para que a criança então entendesse que ali, por ali, estariam as respostas do exercício 4, 5 e 6, né? E então conseguiu direcionar o olhar da criança, essa coisa de que eu expliquei para vocês, de olhar para o texto e olhar para a questão, olhar para o texto e olhar para a questão, a criança se perde tanto no olhar da questão, quanto no olhar para o texto, quanto no olhar para a resposta. Então, fazendo esse estilo que a Prof fez, de grifar as frases principais, as frases que ela precisava ter atenção, em olhar, em detectar, em traduzir, para então responder as questões abaixo, foi muito bacana. E deu super certo, porque a criança conseguiu fazer, né, mostrar as respostas corretas. Vamos para a prova de matemática.
Eu gostaria que vocês pensassem nessa prova quando a criança recebeu ela. Como ela estava? Estava limpa, clara, objetiva, com espaçamento, porque a gente vê agora já preenchida e fala, nossa, um pouco de poluição visual. Só que não. Isso aconteceu com, né, com as respostas que foram, né, sendo preenchidas aí aos poucos. Mas, de primeira mão, a prova estava clara, limpa, com espaçamento, sim, para se fazer as contas à vontade, né? Espaçamento entre as questões e entre os enunciados. E, além do espaçamento, ela tem um alinhamento também adequado. O que eu sugiro para vocês na prova de matemática sempre, gente? Manter um padrão. Manter um padrão visual é muito bacana e traz muita segurança para as crianças. Lembrando que não só essas dicas não só para crianças com transtorno, para provas adaptadas, de maneira geral, é importante ter uma prova clara, limpa, com espaçamento, com alinhamento e com um padrão. O que é o padrão? É você determinar como aquilo acontece, como é o formato da sua prova e ver que a criança ficou legal e se adequou e foi bem com aquele formato e manter ele. Todas as provas você manter o mesmo padrão. É muito importante, traz muita segurança para a criança, tá? Aqui a gente segue com a prova de matemática. Nessa parte já fala um pouquinho aí de situação-problema. Eu creio que precisaria de um pouquinho mais de espaçamento. Mantenha-se, a gente vê que mantém o padrão de espaçamento e alinhamento, porém, se tratando de situação-problema, precisava de um pouquinho de espaço no rodapé aí dos enunciados. Por exemplo, na letra A, ele pergunta, né, quantas páginas Vinícius conseguiu ler? A criança fez a conta, marcou aí o registro dela, porém, para dar a resposta longa, né, descrita, já não teve tanto espaço. Se tivesse aumentado só um pouquinho, já tinha sido perfect. Mas muito legal a questão de ter mantido o padrão, espaçamento e alinhamento. Bom, até aqui eu fiz o comentário de prova de inglês e matemática, tá? Deu para vocês perceberem já bastante o quanto que é importante alguns tópicos aí diferenciados na prova adaptada, né? O quanto é tranquilo também criar e elaborar uma prova adaptada, porém tem outros tópicos e outros assuntos que eu vou falar no próximo vídeo, se tratando de outras matérias também, para vocês perceberem que é possível a gente elaborar, criar e montar questões adaptadas para todas as matérias, né? Alguns professores me procuram e falam, ah, só dá para adaptar para português e matemática. Não, dá para se adaptar em todas as matérias. Super possível e super tranquilo, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês outras técnicas, outras maneiras para se fazer isso e peço, por favor, que você curta esse vídeo, você que está me assistindo, curte para que esse vídeo alcance e chegue em pessoas, né, e chegue em mais profissionais, em mais professoras, inclusive, que precisam aprender e entender as necessidades de uma prova adaptada para essas crianças com transtorno, né? Não só do TPAC, mas com TDAH, com dislexia, enfim. É importante, não é um bicho de sete cabeças, é muito tranquilo, né? E peço então que vocês compartilhem e curtam para alcançar mais a equipe pedagógica, que são pessoas que a gente precisa que saibam, que aprendam, que estão convivendo aí com os nossos filhos, né? E muitas vezes não está sabendo como lidar. E isso vai ajudar muito, porque vai acabar direcionando para quem realmente está precisando saber mais sobre o TEPAC. E com a sua ajuda eu agradeço, né? Você tá curtindo e compartilhando esse vídeo, tá bom? O meu desejo é esse, é alcançar mais professores, principalmente os professores, né? Que são os que acolhem nossas crianças lá na escola, tá bom? No próximo vídeo eu aguardo vocês e muito obrigada por ter me assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado.